dúvidas, o desfecho dessa temporada foi impressionante e o melhor até o momento em My Hero Academia. Haruwarudo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo onde hoje vamos falar sobre Boku no Hero Academia e seu episódio final da quarta temporada, mais conhecido como episódio de número 88, onde My Hero nos mostra que realmente, para você terminar uma temporada boa, você já confirma a quinta temporada. Isso já é comum, só que My Hero, ele sobe um outro degrau, ele está em outro nível, não é à toa que é o show da atualidade, porque ele confirma a quinta temporada e acontece que ele faz um mini arco composto de 2 episódios que foram fascinantes, cativantes e frenéticos. Então posso dizer que esse episódio de número 88, por mais que seja mais um episódio de transição especial, onde só adapta parte do material original, foi muito importante por demonstrar um crescimento, um desenvolvimento de um personagem muito especial, o amadurecimento do Endeavor. Então eu diria que foi a melhor maneira, porque assim a temporada termina de um jeito frenético, onde cria hype para a quinta temporada que já foi confirmado e que já poderiam ter colocado a data. Para todo caso, meu querido Kohai, minha querida senhorita, eu vou dar a minha rápida impressão sobre a quarta season, embora já tenha tido alguns vídeos da quarta temporada, os momentos mais épicos, se você for ver, né, onde a gente fala um pouco dos arcos anteriores, mas acontece que eu vou dar bem rápida a impressão dessa quarta temporada e daí eu foco no episódio de número 88. Então, sendo honesto, quarta temporada, como que foi, Haru? Eu diria que a quarta temporada de My Hero foi a melhor se tratando em desenvolvimento de personagens principais. A gente vê desde o começo personagens como Mirio, personagens como a Eri, personagens como a Jiro, personagens como até o próprio Bakugou em modos, né, a maneira como ele se porta, que demonstra o crescimento dele, que ocorreu nas temporadas anteriores. Eu diria também que teve diversos personagens, Kirishima, entre vários outros. E agora, para concluir o início, o crescimento, a visão do novo Number One, o Endeavor, que está tendo seu amadurecimento mostrado. Então eu diria que, se tratando de desenvolvimento de personagens principais, essa temporada foi a melhor sem dúvidas. Além do mais, eles conseguiram fazer um crescimento para o próprio protagonista, que se você viu meus vídeos anteriores de My Hero, você percebe os pontos que eu falei que o Midoriya evoluiu e cresceu. Mas não vou repetir, sendo algo que eu já falei. Posso dizer que para ser superado a quarta, será a quinta temporada, sabendo o que já vai acontecer. Mas daí é apenas minha opinião e teremos que ver como vai ser a adaptação. Para todo caso, sendo honesto e sincero com vocês, agora falando realmente do episódio de número 88. Como eu disse, o Endeavor, ele cresceu, ele desenvolveu, está mostrando, digamos que a nova figura, um herói totalmente amadurecido. E isso é importante, porque algo que eu achei legal realmente é a figura do número 2. A gente viu que esse herói, né, o Number 2, ele sempre tem, digamos que um sentimento de inferioridade, mas dependendo do caso, ele sempre pode querer se superar, ele sempre quer tentar alcançar o número 1. E o Endeavor simboliza muito isso. Não é à toa que muitas pessoas odiaram ele na segunda temporada, pela maneira como ele agiu com o Todoroki, com sua Kazuko, era algo que era alvo de críticas, de ódio, de revolta. É algo persistente até hoje, não vou mentir para vocês, mas acontece que isso nunca será esquecido. Esses erros nunca serão apagados, eles continuarão presentes, mas não quer dizer que eles não podem ser superados. E eu diria que, dependendo da atitude que o Endeavor está tendo, ele realmente pode superar seus erros do passado e, digamos que de certa maneira, ser perdoado conforme o tempo passa e conforme suas atitudes serão se desenrolando. Acontece dele ter crescido muito tanto com isso como o que ocorreu nas temporadas anteriores, e ter visto isso agora afetá-lo, mudá-lo, desenvolver, e assim ele reconhece seus erros, porém ele admite, só que ele ainda quer melhorar, ele quer ser um herói que orgulhe quem ele feriu. É muito bonito de se ver, é muito bonito de se admirar, porque a postura que o Endeavor está tendo, digamos que nesse arco, é alvo de elogios. Afinal a gente torce, a gente admira ele. Então eu posso dizer que como herói o Endeavor está sendo impressionante, e como uma pessoa ele está melhorando muito, e posso dizer que não tem como você não gostar, não torcer, vendo a maneira como ele mudou, a maneira como ele está amadurecendo. Eu acredito que isso é apenas um pouco da minha opinião, do que eu achei do episódio. Eu vou focar o vídeo em algumas partes em específico do episódio, como foi alguns pontos que eu tenho que ressaltar, até mais da ligação do Hawks com o nosso Number One atual, digamos que a fala do menino que fez com que todos parassem de ficar em pânico, a reação do Todoroki. Então vamos falar bastante sobre isso, mas para todo caso, acredito que só para dar de certa maneira uma conclusão, para que a gente comece a falar sobre pontos principais do episódio, eu vejo que o All-Might, ele realmente foi um pilar. Ele, digamos que fez uma era, ele, digamos que acabou com várias quantidades de crime, ele fez com que a taxa de criminalidade abaixasse bastante. A gente percebe isso no filme de My Hero, o primeiro. E acontece que ele realmente foi um símbolo da paz, né? Ele, digamos que manteve as pessoas a salvo, e era aquele tipo de herói que quando aparecia, surgia, as pessoas ficavam calmas devido à sua presença, só pela presença dele estar ali. Então eu diria que ele é um pilar, digamos que construiu uma era. Só que acontece que esse pilar vai desmoronar, afinal a era All-Might acabou. E acontece que para os sentimentos, digamos, os desejos do All-Might possam passar para a próxima geração, tem que haver uma ponte.
E eu diria que o herói número 1 atual, o atual líder, o Endeavor, ele vai ser essa ponte. Então eu diria que ele vai ser aquela ponte que vai ligar tudo os desejos para o protagonista atual, como Midoriya diz. Por mais que o All Might tenha se aposentado, os heróis não podem parar, e os desejos dele continuarão presentes em nós. Então eu diria que eu vejo muito a presença do Endeavor como uma ponte que vai ligar, digamos, a era antiga para a era atual. Pelo menos é isso que eu vejo e interpreto, digamos que já desse episódio, desse arco, e ainda mais o que vai acontecer no mangá. Então é apenas minha opinião. Para todo caso, acredito que agora sim, vamos falar sobre Boku no Hero Academia e seu episódio de número 88, a conclusão da quarta temporada impressionante, mais conhecido como o herói atual, o novo líder, o novo number one, Endeavor. Começando a falar sobre alguns pontos em específico do episódio, devemos começar pelo primeiro grande ponto, que é a figura do nosso querido number one atual e antigo número 2, a figura de Endeavor-san. Por conta que eu diria que é interessante ele apontar isso, porque a gente viu que realmente tá um caos, tá um pânico, tá relembrando o incidente de Caminho 3 meses atrás, né, que é quando ocorreu a batalha lendária All Might vs All For One, e acontece que esse incidente tá da mesma escala praticamente, e acontece que se o herói number 1 atual junto do herói atual number 2 não conseguem dar conta, quem conseguirá? Que herói pode derrotar esse novo evoluído? Acontece que esse será o mundo sem o símbolo da paz, onde ninguém poderá salvar as pessoas, ninguém poderá dar confiança, o pânico sempre ficará instaurado, e ocorre que a jornalista acaba falando praticamente isso. Esse é o mundo sem um símbolo, e acontece que ela teve a boca dela calada, como as pessoas que estavam em pânico. Também, por mais que não tenha o símbolo, a pessoa que pode acalmar, dar uma presença heróica para que eles fiquem calmos, há heróis que querem se equiparar ao antigo símbolo da paz e que podem tentar salvar elas. E são esses tipos de heróis que estão dando a sua vida, estão lutando. E então quando um garotinho que é fã do Endeavor fala isso, foi sensacional, porque é aquele mesmo garotinho que ficou frustrado com ele pela mudança repentina de personalidade dele do episódio passado, e ocorre que foi esse mesmo garoto que fez com que todos prestassem atenção na situação atual. Realmente, o All Might se aposentou, não tem um símbolo, mas tem heróis que arriscam a sua vida, e para esse tipo de herói você tem que demonstrar confiança e torcer para que ele consiga derrotar, digamos, os inimigos, os vilões. Eu acho que foi muito interessante esse ponto que o garoto apresenta. O Endeavor, ele mostrou, digamos que, um crescimento fantástico. A gente viu que ele estava superando as barreiras, a gente viu que ele não conseguia mais mover o corpo dele, mas as chamas faziam com que ele conseguisse ir adiante, enfrentando aquele nome. Isso foi arrepiante. Eu diria que foi talvez o meu episódio favorito. Eu poderia falar muito bem, foi o melhor episódio em termos de desenvolvimento, em termos de ação como um conjunto. Eu considero até esse episódio o melhor de Boku no Hero Academia, a quarta temporada. No caso, eu diria que ter visto daí a figura dele lutando, as chamas investidas, o Hawks apoiando ele, foi muito interessante, porque isso explica muita coisa, como por exemplo, o porquê do Hawks sempre apoiar, o porquê do Hawks sempre querer conversar, o porquê do Hawks querer tornar realmente o Endeavor no herói, digamos, no líder dessa geração pós-All Might, nessa era que vai se iniciar, por conta que eles vão precisar de um líder. E acontece que, vendo todos os esforços que o antigo número 2 fazia, acontece que ele é digno de se tornar o líder dessa nova geração, e o Hawks quer apoiar ele da melhor maneira. Então eu gosto bastante, porque foi mostrado isso ainda nesse desfecho, nesse finalzinho da quarta temporada. Então eu acho muito bonito a forma como o Hawks, digamos, torce e deseja que o Endeavor se torne esse herói, por todo o esforço que ele já havia feito, digamos, nessa caminhada. Então eu acho que é algo notável, e ver, digamos, as asas de fogo que o Hawks dá para o Endeavor por conta das penas, e depois as chamas se infundem e criam asas realmente para lutar contra o lobo, foi sensacional, foi muito bonito. Ainda mais que Yuki Hayashi-san tá de parabéns, porque a trilha sonora cativou como sempre em todas as batalhas épicas. Então eu diria que foi incrível, linda, perfeita essa parte, porque vemos a influência do antigo número 2 sendo o herói atual, e a importância, as pessoas que torcem, desejam e apoiam ele. Então eu acredito que, tendo falado sobre essa parte, vamos agora falar sobre a batalha. Começando a falar sobre a batalha, que já é uma das partes finais aqui, né? Que é baseada no episódio que podemos apresentar no vídeo. Então vamos logo para os pontos principais, começando pela reação do nosso querido Shoto Todoroki, que sem dúvidas acredito que é o meu personagem favorito de Boku no Hero Academia. Eu acho que ter visto a aflição junto a alívio foi algo marcante em Todoroki, porque ele não consegue perdoar o Endeavor. E é honesto, digamos que de todas as pessoas, ele é a pessoa que na vida, ele até pode falar com o Endeavor, mas ele nunca vai conseguir perdoar. E se ele não perdoar,
é totalmente justo e a gente tem que compreender isso. Na verdade, a gente até compreende, não é mesmo? Tanto que a gente odiava o Endeavor. Só que acontece que no momento atual eu não odeio mais ele, tô sendo honesto. Então, eu diria que ainda é compreensível e o Todoroki tá certo em continuar assim. Só que não é porque ele odeia uma pessoa que ele quer ver essa pessoa morta, ainda mais sendo seu Oyadi. E acontece que foi interessante isso, porque a gente viu que ele tava desesperado e ele fala, eu estou vendo, agora cumpra o que você falou, que você vai virar um number one que deu orgulho. Foi interessante isso, porque fez os acontecimentos anteriores, foi a parte também do episódio anterior que o Endeavor fala em entrevista. Então, eu acredito que a fala do Todoroki era aquela fala que a gente que tava torcendo falava, eu estou olhando, vamos, cumpra o que você falou. Então foi interessante porque quando a batalha se conclui, o Shoto, ele fica, digamos que aliviado, ele estava, digamos, aflito, e nesse momento ele pode se acalmar e pode ver que a batalha foi vencida, os heróis conseguem, e não vai haver perdas, nem mortes, e ele consegue, digamos que ficar calmo. Foi muito bonita essa parte. Eu diria que para o Todoroki foi a melhor forma de expressar os sentimentos, a reação dele, que era algo que seria difícil, digamos que, de ser mostrado desse personagem, por ser uma relação muito especial com o Endeavor. Era uma relação muito difícil de ser expressada. Então a maneira como a produção, o autor conseguiu fazer isso é perfeita, extraordinária e muito bonita. E acredito que tendo falado sobre esse ponto, vamos agora para outras partes. A parte seguinte que eu falo com vocês envolve ainda a batalha, realmente como eu estava dizendo, só que agora a gente vai para o All Might de uma maneira bem rápida, falando sobre o ponto dele. Afinal, a gente viu que ele já estava de pé, ele estava segurando na parte onde ele recebeu, né, a fratura das antigas batalhas com o All for On contra o Nomo, e acontece que ele pensava, por que eu não tô lá, por que eu não consigo, por que eu tive que me aposentar, porque o All for All esgotou. Então eu acho que era esse tipo de sentimento que o nosso querido símbolo da paz tinha. E é interessante isso, porque eu quero que você pense que vai ter grandes batalhas, vai ter diversas batalhas intensas, que serão até piores que essa, e acontece que o Oromaito vai ter que ter esse sentimento, ele vai nutrir esse sentimento, e às vezes pode se sentir incapaz, né, porque ele queria estar lá ajudando e ele não pode. Então é muito bonito e interessante ver isso. Eu acharia incrível se o autor fizesse de alguma maneira o Oromaito conseguisse superar e nos surpreender. Digo isso para tanto o mangá como para o anime, mesmo tendo dificuldades, mesmo tendo sem individualidade, se ele aparecesse no campo de uma maneira magnífica, quando ocorreu uma intensidade, algo que todos precisam da ajuda. Mas como vimos, a era dele acabou, agora ele só pode observar, devemos enfatizar isso. Que seria também muito sem graça, né, digamos que estaria forçando um personagem que foi uma lenda retornar, seria como se ele fosse a única salvação. Então o One Might tem que continuar observando mesmo, e assim gerando cenas que a gente queira ver, digamos, o tipo de reação que ele vai ter e não poder ir para o campo de batalha. Pelo menos isso é o que eu penso. Mas então acredito que tendo falado sobre o All Might de uma maneira bem rápida, o alívio dele após ver a batalha vencida, né, pelos heróis foi incrível, foi até um pouquinho engraçada. Vamos agora para a parte que concluímos essa batalha de certo modo. Finalmente chegamos ao momento da batalha, digamos que o clímax do episódio, as chamas do Number One, no estilo Plus Ultra. Eu diria que de todos foi o Plus Ultra mais arrepiante que eu já ouvi. Eu acho que chega no nível do Plus Ultra do Midoriya na luta contra o Muscular. Eu acho que chega nesse nível de escala pra você ter ideia do quão arrepiado eu fiquei. Porque eu quero que vocês tenham em mente que o Endeavor, ele não estava mais conseguindo se mover, as chamas que moviam o corpo dele, as asas do Hawks, sua pura força de vontade de querer salvar as pessoas. Diria que desde o começo do episódio foi interessante por ser um Nomo novo, totalmente remodelado, um humano artificial, um Nomo que pensa diferente dos demais. Ou seja, a carbonização, digamos que as chamas não iriam afetar ele como foi com os outros Nomos. Então é um oponente difícil, é um oponente que feriu, digamos, o olho junto da face do Endeavor. Então eu diria que é muito interessante isso, porque ter afetado a face, ter deixado o Endeavor quase desacordado, e também o fato de ser a face, talvez uma lembrança, né, digamos que uma referência ao Todoroki, e sido indiretamente a pessoa que influenciou o Todoroki a ter aquela marca dele, acredito que também pode ter sido uma referência do Nomo afetando a face dele, pode ser que sim, pode ser que não, mas eu diria que foi interessante isso, porque a gente viu que ele estava caindo, ele tentava se levantar, e o momento que ele vai com tudo, que ele leva o Nomo para os céus, porque lá não vai ter nenhuma pessoa, nenhum prédio, lá ele pode, digamos, descarregar todo o poder dele, foi incrível, porque o Hawks entende na hora o plano dele, e assim ele se joga e faz uma combustão se queimando junto do Nomo. Só que acontece que o Nomo foi derrotado, ele não, porque ele controla as chamas são parte do corpo dele. Então nesse momento foi interessante porque ele não conseguia mais mover seu corpo, mas ele cai junto do Nomo no chão, e assim as pessoas olham para o Number One, e acontece que ele vence a batalha com o braço estendido, fazendo uma referência ao nosso querido Oromaito praticamente, e assim se conclui o episódio de um jeito fascinante. Sem dúvidas, um ótimo arco, uma ótima temporada, um ótimo episódio, meu querido Kohai, minha amada senhorita. Eu diria que o Boku no Hero Academia sabe impressionar de uma maneira perfeita, mantendo momentos de tensão, mantendo a qualidade das temporadas anteriores, com informações novas. Então foi fascinante esse episódio, essa temporada. Eu diria que em termos de animação seria o único alvo de crítica, né, por conta de que
todas as batalhas praticamente poderiam ter sido bem animadas, perfeitas, e eu acho que o Estúdio Bones, ele é um estúdio capaz de fazer isso, mas eles preferiram dar atenção demais, provavelmente, pro filme de My Hero Academia, que vai chegar a ser revoltante, mas espero que em termos de animação impressione ao menos, não é mesmo? Para todo caso, vamos voltar a falar do episódio, qual o foco? Então, a batalha, por mais que tenha sido uma qualidade de animação equiparável às batalhas anteriores, embora não chegue na nível de animação do protagonista, foi bom, teve sua fluidez, então ainda continua sendo uma batalha que é bem assistível, você gosta da animação e foi muito boa. É a qualidade Bond de padrão, é boa, só não chega a ser a melhor qualidade deles normalmente. Eu diria que gostei e posso dizer que foi um episódio bom por 3 fatos que a gente até já conversou no vídeo, e se você viu o episódio você entendeu, mas que eu tenho que ressaltar bem rápido aqui. O primeiro fato, o Endeavor lutando contra o seu eu do passado, contra aquele gnomo que conseguia raciocinar e que era obcecado por força, por individualidades. Foi muito interessante ter visto isso porque o herói número 1 atual consegue se ver, digamos que, nesse grande vilão. E acontece que foi muito interessante porque é como se ele estivesse dando um adeus para a sua versão do passado, para que ele pudesse seguir em frente, reconhecendo seus erros e tentando melhorar, tentando resolver tudo, como a mãe do Shoto havia apresentado no episódio. Então o momento que ele fala "queime e descanse em paz" foi arrepiante. Eu acho que é a melhor descrição que eu posso falar para essa cena. Mas, já que a gente começou a falar, vamos falar da mãe do Shoto, por conta de que foi uma parte muito interessante, porque a gente conhece, digamos que todos os traumas, a gente conhece o passado, não é à toa que o ódio, digamos que grande parte pelo Enderville no começo é pelas decisões, pela atitude que ele havia tido, só que agora ele está começando a reparar isso e o ódio diminui. E é interessante ver isso por conta de que, por mais que já tenha se passado 10 anos, não é como se ele estivesse despreocupado e não estivesse fazendo nada. A gente percebe que durante todo esse tempo, ao menos, ele vem observando de longe, observando distante e vem, digamos que, cuidando, digamos que, da mãe do Todoroki, a sua esposa, por mais que o trauma tenha sido grande que ele implantou, digamos que, na Kazoko dele. Tanto que é interessante porque ela fala que uma única vez, quando eles se encontraram, falou que gostava daquela flor. E acontece que essa flor é a mesma que provavelmente ela recebe todo mês ou todo ano, a gente não sabe. Mas é a flor que o Endeavor manda, digamos que, para o local onde ela está. Então é muito interessante isso porque realmente ele não sabe como ele deve se portar por conta de tudo que ocorreu, mas ele está tentando reparar como foi mostrado. E tem uma parte bem interessante isso, porque não é como se tudo estivesse passado, como se ele estivesse esquecido. Ele está tentando melhorar, ainda mais que ele reconhece seus erros, ele, digamos, virou um número 1, ele tem mais responsabilidades e parece que com isso a experiência veio e ele mudou bastante. Então é uma parte bem interessante porque a gente viu o crescimento do Endeavor em ambas essas questões. E como será que ele vai resolver essa questão? Qual será a alternativa? O que será que o autor poderá proporcionar? Qual será as decisões que o herói número 1 atual vai fazer sobre isso? É bem interessante isso e promete, mas uma parte que eu já tinha que falar bem rápido e destacar, e que a gente vai poder conversar com o passar do tempo, conforme for mostrado mais coisas, seja na obra original como no anime, é sobre essa parte, sobre esse desenvolvimento, digamos que esse drama familiar, digamos que do Endeavor, do Todoroki, da mãe deles e dos demais irmãos, porque é uma parte bem interessante que já está se desenvolvendo um pouquinho mais no mangá. Mas para todo caso, foi uma parte bem interessante que eu já tinha que destacar ao menos o que foi mostrado nesse episódio. A gente vê que ele está tentando reparar isso. Mas, para todo caso, acredito que agora, para concluir com uma chave de vez, praticamente exaltando quase tudo que eu queria, devemos falar, digamos que, da relação com Hawks, por conta que, indiretamente, eu acredito que o herói número 2 influenciou, digamos que, o herói número 2 atual. Afinal, a gente vê, digamos que, no passado, ele observava bem de longe, quando era uma criança ainda, que por mais que o Oromaito recebesse a glória, por mais que o Oromaito fosse o melhor dos heróis, ele sabe que nenhum herói estava tentando, digamos que, sair daquela zona de conforto. Todos estavam bem com aquela situação, ninguém tentava se equiparar, ninguém tentava tirar o título de número 1 do Oromaito. E o único que tentava era o Endeavor. Não é à toa que ele virou o número 1 atualmente. Tudo bem que foi devido à aposentadoria do Oromaito, mas o Endeavor é o único que continua se dedicando, se esforçando. Então quando o Hawks percebe tudo isso, fica muito mais claro, fica muito mais fácil de entender, digamos que o motivo do que eu falei no começo do vídeo, o motivo que foi mostrado nesse mini arco dele apoiar tanto o Endeavor, do porquê ele acha que o Endeavor deve ser o líder dessa fase atual, dessa era, agora que é pós-Oromaito. É por conta da dedicação que ele teve, é por ele sempre tentar superar, digamos que, o símbolo da paz. Então é interessante isso, porque a gente viu que a cena, conforme o Hawks andava e crescia, é como se ele tivesse se inspirado pelo Oromaito. E se prestarmos atenção, como ele disse no episódio anterior, ele nunca foi fã do Oromaito, ele nunca foi um grande fã, não tem nada contra, mas ele nunca se sentiu muito inspirado. E se observarmos com esse episódio atual, sabemos praticamente, digamos que, ao menos da minha interpretação, que o Endeavor foi, digamos que, uma relação,
foi uma inspiração, digamos, para o Hawks quando pequeno. Então eu acho interessante ele ressaltar isso, porque é aquele herói que sempre insistiu, sempre se dedicou, e ele está, digamos que na posição do herói number one, só que ele tem muita coisa para fazer ainda, e é por isso que o Hawks quer ser esse suporte, porque ele mesmo diz que as costas dele não são grandes o suficiente para carregar todas essas pessoas, toda essa responsabilidade e ser, digamos que, o sucessor ou o herói que pode substituir o símbolo da paz. O herói que pode suceder, digamos que, a grande era Oromaito. E é interessante isso porque ele reconhece isso e de longe não tem um herói capaz de fazer isso no momento atual. E o Hawks quer ser o suporte ao menos de um herói que pode fazer isso. Então fica muito mais claro isso e é muito interessante da forma como foi construída isso nesse arco de uma maneira bem rápida, porque provavelmente vai se desenvolver agora com os demais episódios, com a quinta temporada. Então, praticamente, eu ressaltei quase tudo que eu queria, porque era uma parte interessante. Eu diria que a essência do Endeavor foi mostrada nesse episódio por conta de que a gente viu que ele é o herói que odeia desistir. Então, é interessante esse episódio por ter apresentado isso para Fuyumi ter falado para o irmão dela, para o Natsu, que ele é um herói que, por mais que ele conheça tal situação, que é difícil, ninguém pode substituir o símbolo da paz, ocorre que ele não pode deixar isso por assim, porque ele é o herói número 1 atualmente. E acontece que ele é o tipo de herói que nunca quer desistir. Não é à toa que a gente viu ao longo dessa jornada inteira que ele sempre quer competir com o Oromaito. E acontece que por isso ele deve insistir, ele deve se levantar. Ele é um herói, ele deve salvar as pessoas daquele gnomo. Então foi interessante isso ter sido mostrado. Eu diria também que um outro ponto positivo para o episódio é para a individualidade do nosso querido Hawks. As penas, por mais que não pareçam algo muito equilibrado, útil, digamos que super poderoso para um herói, é bem útil e poderoso quando o usuário é ele, por conta de que a gente lembra do Mirio com a individualidade de permeação, a gente vê que a individualidade das penas é uma habilidade muito poderosíssima, digamos que com o Hawks, ele aprendeu a torná-la poderosa. Afinal, com as penas, ele consegue, digamos que enviar, salvar as pessoas de um prédio, como ocorreu no episódio. Ele ainda pode ver pela temperatura os gritos, os sentimentos das pessoas devido ao sentimento, ao ambiente que a pena está. Então é bem interessante a maneira como o Hawks utiliza-se dessa individualidade. Então aquele é o herói número 2 atualmente, é devido à sua experiência, ao seu treinamento e digamos que a sua habilidade e criatividade. Então acredito que eu deveria ressaltar também a individualidade dele, ao menos um pouco dela do que foi mostrado nesse episódio. Mas, para todo caso, praticamente com tudo ressaltado, meus queridos corrais, acredito que agora vamos para aquela pergunta. O que podemos esperar, Haru-senpai, para Boku no Hero Academia e sua quinta temporada já confirmada? Para a próxima temporada de Boku no Hero Academia, nós veremos a relação do protagonista com sua individualidade, One for All. Veremos personagens antigos ressurgindo, além de um foco especial na união dos vilões. Então será uma temporada fantástica, fascinante, eletrizante e bem empolgante. Se você pergunta, já vai aí minha possível opinião, dica, a minha previsão, digamos, sobre quando irá lançar. Acredito que na temporada de primavera de 2021 lançará a temporada nova. Se não for, digamos, na temporada de Haru do ano que vem, será na temporada de Natsu, a temporada de julho. Mas eu acredito que vai ser nessas temporadas e acredito que manterão a qualidade de 24 episódios, porque material eles até já teriam para fazer uma outra adaptação. Só que acontece que seria muito, digamos, ainda no início, na metade do arco que está ocorrendo. Então ocorre que eu acredito que o autor ele quer, digamos, ainda concluir esse arco, construir outros arcos. Então não seria muito relevante para a produção já anunciar a data. Embora eu cresça, porque eu sou aquela pessoa ansiosa que já quer. Mas ao menos eles anunciaram que vai ter. Provavelmente é para o ano que vem. E ainda esse ano eles devem anunciar com um teaser. Então se prepare, porque eu acredito que vindo novos arcos do mangá também, virá logo os anúncios da nova temporada de My Hero. Eu acredito que um dos eventos que eles devem falar vai ser na Jump Festa desse ano. Eu acredito que deve ser nesse momento que eles lançam o teaser e falam a data. Porque normalmente é nesse grande evento da Jump que as obras anunciam suas continuações. E My Hero já anunciou, então provavelmente teremos que esperar até o final do ano. Mas tá querendo não até perto, não é, meus queridos corrais? Mas uma coisa é certa, ó, lendo, assistindo, a gente conversa. E tendo mais informações novas, com certeza também. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Boku no Hero Academia. Mata, né?